Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que alegria mais uma vez estar aqui diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Essa rádio que tem proporcionado aí tantas maravilhas a pessoas já ao longo de mais de 50 anos, aí promovendo educação, incentivando a educação moral. Porque a educação, como ensina o nosso querido codificador Allan Kardec, vai além dos esquemas da aquisição de conhecimentos a respeito das ciências. Isso é fundamental e importantíssimo, ninguém nega aqui isso. Pois isso exercita a nossa inteligência e por ela ser variável, assuntos variados, isso aumenta sim, né, não só o cabedal de informação, mas também o exercício da fluência entre os pensamentos e as áreas, gerando e ampliando aí a inteligência humana. Isso é fundamental. Mas a educação não estaciona somente aí. E aí que Kardec proporciona para nós, além disso tudo, que ele trabalhou a vida inteira, porque ele era um grande professor, ele também nos estimula aí a desenvolver por consciência e, inclusive, aplicando o método científico, nos incentiva ao desenvolvimento de uma moral que a gente até então desconhecia. Ou conhecia somente por ouvir, ou ficava apenas no comportamento puramente vinculado aí ao senso comum, né, porque era meio que obrigado a fazer, mas não. A moral proposta por Kardec é a moral cristã, que dá para a gente uma noção de comparação ao que existia e ao que é necessário para os tempos futuros, porque é apresentado também um tempo futuro, que antes não era muito bem compreendido, ficava aquela coisa assim meio no mistério, e o Espiritismo, ele derruba esses muros do mistério. Somente aquilo que a gente não tem condição de compreender ainda é que fica aí legado ao futuro. Mas tudo que é possível compreender e que ficava fechado às portas de alguns iniciados, não mais, a partir da doutrina espírita, para aqueles que a estudam e principalmente, se esforçam por praticar esse conteúdo. E lembrando mais uma vez o codificador, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele termina ali uma parte de um texto, onde ele nos convida à prática do Evangelho. E até hoje a gente chama, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, hoje não, o próprio codificador, né, colocou esse nome. Mas o primeiro nome desta obra, desse livro, foi Imitação do Evangelho. Veja, querido irmão, querida irmã. Porque a intenção de Kardec era proporcionar às pessoas um incentivo para que elas pratiquem a moral do Cristo. Não apenas a contemplem como bela, mas que nos aproximemos dessa moral. E por isso que ele colocou o primeiro nome de Imitação do Evangelho. Mas, esteticamente, não ficava muito bem, né? E aí, ouvindo um ou outro, os espíritos também comentaram a respeito, e ele resolveu, então, modificar para o Evangelho segundo o Espiritismo. O conteúdo é o mesmo, todo o trabalho, toda a intenção. E ficou ali, na introdução, como citei há pouco, essa questão do convite à prática do Evangelho, que é o que Kardec pretendia que toda pessoa, ao ler o Evangelho segundo o Espiritismo, pudesse entender a importância de praticar, ou seja, um exercício, né, algo que está pronto dentro da gente. Às vezes confunde as coisas e meio que fica esperando de nós próprios atitudes melhores. Aqueles que já conquistaram atitudes melhores, parabéns, porque é fruto de uma conquista, de uma prática anterior. Mas para aqueles que ainda não conseguiram, é preciso iniciar. Essa é a ideia.
E não a gente ficar aí se enchendo de culpa porque não conseguiu, não sentir raiva, porque não conseguiu se comportar um pouco melhor aqui ou ali, porque pensou coisas assim ou coisas assado. Isso faz parte, né? A gente tem que reconhecer coisas negativas e ruins como coisas negativas e ruins. É exatamente isso. Mas não parar aí, não pararmos aí. A gente se coloca também nas mesmas dificuldades que cada ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, qualquer pessoa possa ouvir. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Estamos lutando para conquistar uma moral melhor, superior. E aí podemos repetir com Paulo de Tarso aquela frase que consta lá na Epístola aos Romanos, ali no capítulo 7. Que miserável que eu sou, que não faço o bem que queria, mas o mal que não queria, este faço. Mas Paulo, se a gente for prestar atenção, ele não fica parado, não. Ele diz essa frase que estaria, né, grafada ali nas letras, de fogo, eu diria que devia estar de fogo mesmo nas nossas consciências. Mas a gente não vê um Paulo de Tarso cruzar os braços, desistir de viver, se achando a pior pessoa do mundo, tipo assim, não tem jeito mesmo, eu sou uma pessoa que não consigo, etc e tal, tudo é muito difícil. Isso me lembra aquela história do desenho da hiena, que dizia, ó céus, ó vida. Quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar desse desenho que eu estou citando aqui. Então, Paulo de Tarso não se comporta assim. Ele reconhece em si próprio as suas dificuldades. E a gente também consegue fazer isso. Mas é preciso continuar insistindo por praticar a moral cristã para que a gente possa conseguir valorizar mais as coisas boas que existem a partir da prática que essa moral nos incentiva do que as coisas negativas que já existem em nós, que são frutos das nossas experiências anteriores. Todas elas são frutos, né, dos nossos comportamentos, dos valores que a gente adquiriu, mas nos princípios dos nossos tempos pessoais e coletivos. Então é preciso valorizar outras coisas que realmente reconhecemos que são boas para nós e para a sociedade, para que o nosso olhar possa inclinar-se para cá e não tanto para o outro lado. Deixa o outro lado lá, não tenta abafar isso aí, isso faz parte da gente. O que a gente vai tentar é não viver isso plenamente, é claro, mas abafar, esconder, fingir que não existe, pelo menos para nós, não façamos isso, querido amigo ouvinte, porque é uma forma da gente ainda dar valor a isso mais do que a gente imagina, né? Usando aqui um papinho de psicólogo, muitas vezes, que tramita, né, por esse campo aí. Mas é uma psicologia comum, ninguém aqui está aqui como terapeuta, porque todos nós somos, né, a vida é a grande terapia e todos nós necessitamos de passar por ela para poder descobrir os valores que existem dentro de cada um de nós. Eu me chamo Carlos Henrique Parente, mas normalmente digo, né, Henrique Parente, que ficou mais convencionado assim. Estou aqui com muita alegria para poder falar aqui dessas obras maravilhosas do codificador, que é uma figura que eu tenho como, né, um irmão querido, que está aí militando há séculos e séculos para poder ajudar na obra que vai e consolidar essa obra, que é a obra da modificação, da mudança do planeta Terra. Não importa a quantidade de pessoas que o Espiritismo possa formar, isso não é da noite para o dia, mas é o comportamento, a mudança, para que as pessoas ocupem os postos da vida com um sentido e um olhar diferente para a vida. E pouco a pouco as coisas vão mudando. Quem faz essa mudança não somos nós de forma direta, mas é Deus. É Ele que tem esse poder, mas que possamos nós colaborar. E um dia, mais evoluídos, aí sim, a gente vai saber quais são os nossos limites reais e aquilo que a gente pode realmente fazer de forma consciente, como os espíritos superiores o sabem mais do que a gente. Então vamos galgar os degraus, pouco a pouco. Sairmos muitas vezes aqui daquela terceira ordem que os espíritos nos dizem, né? Dos espíritos imperfeitos, impuros, etc. e tal. Todos nós estamos por aí, não quero ofender ninguém, mas é exatamente onde eu me coloco, onde eu me sinto, eu não diria realizado, mas pelo menos consciente de que estou aí, né, na luta, vivendo para poder me tornar uma pessoa melhor, né, hoje, né, do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Essa é a ideia. E um dia a gente vai ter mais consciência plena disso aí. Mas sem mais delongas, aqui no programa Luz na Penumbra, estamos estudando a obra
de Kardec chamada Obras Póstumas, de textos do codificador, mas organizados por sua esposa, o Sr. Le Marie, e publicados 21 anos após a desencarnação do Allan Kardec. Mas são textos dele que valem muito a pena. Nós estamos estudando aqui a respeito do Cristo. Né? A divindade do Cristo fica provada pelos milagres, a gente já passou por essa parte, estamos na outra que diz a divindade de Jesus é provada pelas suas palavras, e Kardec ele valoriza bastante essa parte aqui, porque ele põe muitos textos, e o querido amigo ouvinte tem um pouquinho de paciência, porque nós vamos passar por todos eles e acompanhar não só rememorando os textos, ou até conhecendo, porque muitas pessoas não conhecem, mas também entre os textos algum comentário do próprio codificador a respeito disso aí. Porque a grande questão é essa coisa da divindade de Jesus. Aí fica essa briga, entre aspas, há séculos a respeito disso aí. Acabou que o ser humano pegou Jesus e colocou ele, transformou ele num mito, ou seja, distanciou Jesus. Mas Jesus é um ser humano, como todo mundo, apenas um ser humano que atingiu um estado de evolução indizível, porque não dá para a gente imaginar. Que é alguém que já é perfeito há milhões e milhões de anos, vamos colocar assim, né? Se não mais. Então, quando ele diz lá a respeito de Abraão, dizendo o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, ele já é quem era, ou seja, um espírito puro, e esse existisse aí eu vou levar até ao pé da letra, no sentido do Abraão. Antes que Deus fizesse Abraão existir, mesmo como ser, Jesus já era um ser perfeito. Então não dá para a gente imaginar o tempo e o espaço em que este ser, este homem extraordinário alcançou o estado de perfeição, ou seja, de identificação com o Criador, mas não se confundindo com ele. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Então é mais ou menos essa ideia, por isso é muito discutido ao longo dos séculos, e Kardec vem trabalhando isso aí a respeito do que ficaria, né? Qual seria a prova de que Jesus é um ser divino. Então vamos aqui apenas molhar o bico aqui, que eu farei demais já, né? Senão a garganta fica muito seca, de vez em quando. Tem aqui um espaçozinho, que é exatamente o momento onde eu estou molhando aqui o bico para poder a garganta não me fazer tossir de tanto que eu falo, né, querido amigo ouvinte? Mas vamos lá. Nós paramos aqui na parte que diz o seguinte, no texto do Evangelho segundo Lucas, em que o texto diz para nós o seguinte: o que, porém, me negar diante dos homens, também será negado na presença dos anjos de Deus. Lucas, e Kardec põe São Lucas, que ele segue a tradução do Saci, à época. São Lucas, capítulo 12, versículo 8 e 9. E vem na sequência outros textos. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade, e na de seu Pai e santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. E comenta Kardec: nestas duas últimas passagens, Jesus parece até colocar os santos acima de si, compondo o tribunal celeste, perante o qual ele será o advogado dos bons e o acusador dos maus. É interessante, né? Quando a gente pega as palavras que existem, que foram palavras que foram guardadas de memória e reproduzidas dos textos, mas que representam aí aquilo que foi vivido, sentido, observado pelas pessoas que estavam em torno, né? Então, pelas palavras atribuídas a Jesus, a gente realmente percebe onde ele fala dos anjos exatamente nesse sentido, como se fossem acima de si, né? Mas, pelo que toca a terdes assento à minha mão, é Jesus, de novo no texto bíblico, né? Assento à minha mão direita ou à esquerda, não me pertence a mim o dar-vo-lo, mas isso é para quem está preparado por meu Pai. São Mateus, capítulo 20, versículo 23. E estando juntos os fariseus, lhes fez esta pergunta: que vos parece a voz do Cristo? Os fariseus, hein? De quem é ele filho? Responderam-lhe: de Davi. Jesus lhes replicou: pois como lhe chama Davi em espírito seu Senhor, dizendo:
Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha mão direita, até que eu reduza os teus inimigos a servirem de escabelo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como é ele seu filho? São Mateus capítulo 12, versículos 41 a 45. E falando Jesus, dizia ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Porque o mesmo Davi, por boca do Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Pois, se o mesmo Davi lhe chama Senhor, como é ele logo seu filho? Isso está em Marcos, semelhante ao que lemos em Mateus, tá? Bem próximo, né? Está em São Marcos, capítulo 35, versículo 37, e Kardec manda olhar também Lucas, ou São Lucas, no capítulo 20, versículos 41 a 44. E aí Kardec comenta: Jesus consagra por estas palavras o princípio da diferença hierárquica que existe entre o pai e o filho. Podia ele ser filho de Davi por filiação corporal, como descendente da sua raça. E é por isso que pergunta: como o chama ele, em espírito, seu Senhor? Se há uma diferença hierárquica entre o pai e o filho, Jesus, como filho de Deus, não pode ser igual a Deus. Ele confirma esta interpretação e reconhece a sua inferioridade relativamente a Deus, em termos que não admitem a menor contestação. 2 pontos. E aqui ele vai iniciar de novo, uma sequência de palavras, dos textos conhecidos, bíblicos, para poder referendar isso que estamos lendo e comentando aqui. Porque toda a questão, voltando aqui ao princípio, desse estudo de Kardec tem a ver com a ideia de que Jesus e Deus são a mesma pessoa. A questão da divindade de Jesus. Não estamos falando dos aspectos divinos que existem nele, assim como existem em todos nós. Mas aqui no sentido, seria da divindade mesmo, como sendo ele o próprio Deus. E aí a gente vai percebendo com os textos e a intenção de Kardec que Jesus e Deus não são a mesma pessoa. Não existe terceira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade. A Trindade tem um esquema diferente, ele não tem que determinar que Deus é um só. Apenas falar que existe como dizia o doutor saudoso, querido doutor Jorge André dos Santos, existe uma ressonância divina em todas as coisas. Como disse Paulo, nele, ou seja, em Deus, nele vivemos e nele nos movemos. Então a presença de Deus é plena, é total em tudo. Mas ele é um ser distinto. Ele existe. Ele é anterior a todas as coisas e tudo que a gente conhece passa a existir a partir da presença, da vontade do Criador. É algo que está bem claro para nós. Usando a própria equação de Kardec, desde lá do início do Livro dos Espíritos, ele usa um argumento que eu acho sensacional, querido amigo ouvinte. Amigo do sentido geral, amigo ouvinte para todos. Kardec diz assim: vede, tudo que existe foi criado por quem? Foi criado pelos homens, porque pelo acaso seria semelhante ao nada. E o nada não tem o poder de criar nada de forma coerente, até porque o nada, como é nada, não cria nada. E aquilo que é acaso, que é semelhante ao nada, não tem poder de criar nada. Então a gente vê a criação de forma tão bem ordenada e organizada que a gente imagina que existe por trás disso uma inteligência, certo? Então, agora essa inteligência de quem? É do homem, que é falho, que é muitas vezes incapaz de compreender as coisas. A gente também fica assim, é complicado afirmar que foi criação do homem, mesmo que existisse um homem muito inteligente lá no passado, Aquele que foi considerado no passado, por exemplo, dentro dos nossos limites históricos, foi chamado de Sócrates, e foi-lhe dado o título de o homem mais sábio que existia, ele disse, na resposta, ele disse o seguinte: só sei que nada sei, porque ele justamente reconhecia a sua incapacidade para compreender esse todo.
Então, não dá para afirmar que tudo que existe no universo foi criado pelo homem. E aí que a gente fica, então foi criado por quem? É isso que a gente chama essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, chamada Deus. Então, é uma inteligência. É a causa primeira de todas as coisas. Então não foi o homem, não foi o acaso, foi Deus que criou todas as coisas. Então, voltando aqui ao texto, né? Ele confirma, diz Kardec, esta interpretação e reconhece a sua inferioridade relativamente a Deus. Ele quem? Jesus. Em termos que não admitem a menor contestação. 2 pontos, é onde eu parei. Já tendes ouvido o que eu vos disse, eu vou e venho a vós. Se vós me amais, certamente haveis de folgar que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Está lá no Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 28. Eis que, chegando-se a ele lhe disse, bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu, por que perguntas tu o que é bom? Bom, só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Está em São Mateus, capítulo 12, versículos 16 e 17. Também em São Marcos, capítulo 10, versículo 17 e 18. E também em São Lucas, capítulo 18, versículo 18 e 19. Não somente Jesus nunca se deu por igual a Deus, diz Kardec, mas até afirma aqui o contrário muito positivamente, declarando-se inferior a ele em bondade. Ora, declarar que Deus é superior a ele em poder e em qualidades morais é confessar que não é Deus. As seguintes passagens, tão explícitas como aquelas, vêm corroborá-las, vêm confirmá-las. E aí, mais uma vez, Kardec cita aqui os textos, né? Porque eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é o mesmo que me prescreveu pelo seu mandamento o que eu devo dizer e o que devo falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Assim que o que eu digo-o segundo me disse o Pai. Está no Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 49 e 50. Respondeu-lhe Jesus e disse, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, reconhecerá se a minha doutrina vem dele ou se eu falo de mim mesmo. O que fala de si mesmo busca a própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. São João, capítulo 7, versículo 16, 17 e 18. É maravilhoso isso, gente. Nossa! O que não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vós tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. São João, capítulo 14, versículo 24. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Este é quem faz as obras. São João, capítulo 14, versículo 10. Esses textos são tão emocionantes, né? Nossa, nosso tempo já está aqui quase terminando, e a beleza e o contorno poético de tudo isso, e tão claro, tão objetivo, para que a gente possa não ter dúvida dessa diferença, e isso nos aproxima do Cristo Jesus. Ao contrário do que parece para muitas pessoas, com uma visão tradicional às vezes, ou precipitada em relação à interpretação, isso nos aproxima da realidade divina e nos aproxima desse ser que tem sido tão importante para nós, que é o nosso querido Mestre Jesus. Nossa! Passará o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras. A respeito, porém, deste dia ou desta hora, ninguém sabe quando há de ser, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. São Marcos, capítulo 13, versículos 31 e 32. E também São Mateus, capítulo 15,
versículos 35 e 36. Hoje nós vamos ficando por aqui. Nesse quadro, vamos continuar no próximo programa a leitura desses textos, para que a gente, assim, pelo menos em tese, não tenhamos dúvida da diferença em termos de existência, do ser existente por excelência, Deus e Jesus. Mas isso não diminui em nada, né, as possibilidades, a criatura maravilhosa que é Jesus, nosso querido Jesus de Nazaré. Querido amigo ouvinte, fiquem com Deus e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje vamos dar início ao estudo das instruções dos espíritos. E primeiramente aqui, no item 11, nós temos uma mensagem de Lacordaire, em Constantina, 1863. Tem por título O Orgulho e a Humildade. É do que se trata este capítulo, né, irmãos? O orgulho e a humildade. Diz assim o nosso irmão Lacordaire: que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitaram a terra, Deus conferiu a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, concedendo-me a graça de pô-la ao alcance de todos. Vós encarnados, todos que vos achais em prova e buscai a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima dos profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas devidas aos seus méritos e que a sua essência é mais pura que a do pobre. Julgam que têm direito a tais coisas, razão pela qual, quando Deus as retira, o acusam de injustiça. Zombaria e cegueira. Deus vos distingue pelos corpos. O envoltório do pobre não é da mesma essência que do rico. Porventura o Criador terá feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Nunca lhe atribuais as ideias concebidas pelos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos dourados, ao abrigo do frio,
Não sabes que milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu, zazem sobre a palha? O infeliz que passa fome não é teu igual? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão? Jamais. O quê? Dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, serei igual a esse miserável coberto de andrajos? Vã utopia que pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas vestes não se assemelham, mas, se ambos vos inspirem, que diferença havia entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, já não encontrou nenhuma diferença entre o sangue de um grão-senhor ou de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante também que tu já não tenhas sido miserável e infeliz como ele? Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas. Serão eternas as riquezas, não se acaba com a extinção do corpo, o envoltório perecível do teu espírito. Lança um pouco de humildade sobre ti mesmo. Procura atentar sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento do outro. Lembra-te de que a morte não poupará como a nenhum homem, que os títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no orgulho, quanto então eu te lamento, pois que serás digno de piedade. Orgulhosos, que eres antes de seres nobres e poderosos, talvez estivesses abaixo do último de vossos criados. Curvai, portanto, vossas frontes altaneiras, que Deus pode abaixar no momento em que mais se elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são formados com a mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes não os modificam absolutamente. Ficam no túmulo e não são eles que darão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sente frio. Tem fome e tu vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti, como és nobre, santo e grande aos meus olhos. Espere e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu, minha jovem, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Que teus olhos se voltem piedosos e serenos para Deus. Ele dá alimento aos passarinhos, confia nele, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, que faz bater o teu coração, também desejavas adornar de flores os teus cabelos e misturar-te aos venturosos da terra. Dizes a ti mesmo que poderias, como essas mulheres que vês passar, levianas e risonhas, ser rica também. Cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores indescritíveis se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos soluços são abafados pelo ruído dessa orquestra infeliz, poderias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo de guarda volte para ele, cobrindo o semblante com as suas brancas asas, deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdida, enquanto esperas a punição no outro. Todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas de vossos irmãos, refletindo que vós mesmos não vos achais isentos de culpas. Isso é caridade e também humildade. Se sofreis pelas calúnias, curvai a cabeça dessa prova. Que vos importam as calúnias do mundo, se a vossa conduta é pura? Deus não pode vos confessar por isso? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde, reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as suas leis que eles esqueceram?
Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que corrompem a tua casa, destinada unicamente à oração? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, não renegarias como outrora, se não o chamariam de blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus? É bem possível que o fizesses percorrer novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram ouro e as joias que possuíam para que se fizesse um ídolo que passaram a adorar. Homens civilizados, estáis agindo como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes, e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizeste com que Deus, de acordo com sua vontade, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. É uma verdade, irmãos. Muitos de nós ainda adoram o bezerro de ouro. Cada um tem um bezerro de ouro que imagina ser seu ídolo. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque os corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é, fazer o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino de verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando ela vos dá tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas que aí tenhais deposto pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, quando então o vosso mundo se tornará o paraíso celeste. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em ciências e contudo tão pobre de bons sentimentos, então nos restará apenas chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não assim o será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, a fim de agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e glorificá-lo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire. Meus irmãos, é uma mensagem grande, e o que nosso irmão só faz nos chamar atenção para a verdade. Só faz isso. Demonstrando mais uma vez que nós temos que nos afastar do orgulho. Nós temos que ver claramente que nós somos muito frágeis diante das tentações do orgulho. Nós somos muito frágeis, meus irmãos. Nós nos deixamos levar pelo canto de sereia do orgulho. Orgulho causado pelo aquilo que nós detemos. Seja sabedoria, seja riqueza, beleza, o que for. Que nós temos um pouquinho a mais que qualquer um. Aquilo já é motivo para sermos orgulhosos, vaidosos, soberbos. E isso nos afasta completamente da verdadeira virtude, que é a humildade. Se não formos humildes, não conseguiremos alcançar nenhuma outra virtude. A humildade é a base para todas as virtudes. A humildade e logo em seguida a caridade. Como eu disse, ninguém consegue ser caridoso se não for humilde. A caridade tem por base a humildade. A compaixão, a misericórdia, tudo depende da humildade. E é o que nos atrapalha aqui justamente é isso. Nós somos diariamente, a cada minuto, tentados a não sermos humildes. É a nossa luta diária. Nos achamos superior aos outros. Na época em que ele escreveu isso, havia a nobreza, os títulos de nobreza,
E as pessoas achavam que, por tradição de família, não fizeram nada para conquistar aquilo, herdaram e achavam superior, achavam que tinha um sangue melhor, tinha um sangue azul melhor que o sangue dos outros. E não podiam aceitar que eram do mesma raça humana dos seus escravos, servos, etc. Porque são levados ao orgulho pelas posses. O mundo está mudando, essas coisas estão diminuindo. Já não há mais classe nobre, mas há classe da sociedade mais aquinhoada com esses bens. E se nós participamos de alguma forma, mesmo em pequena escala, desse tipo de sociedade, temos que ficar muito espertos. Porque não conseguimos evitar, pelo menos em pensamento, esse sentimento de orgulho. Nós lutamos para não sermos orgulhosos com relação aos outros, nas ações, até nas palavras. Mas em nosso pensamento e nosso sentimento, nós ainda temos muita dificuldade de nos livrarmos disso. E, como diz, não vamos aqui também ficar nos recriminando muito, porque faz parte do processo da nossa evolução. Nós temos que primeiro admitir que sentimos isso. Cada vez que tivermos esse sentimento, frearmos. Se já conseguimos evitar demonstrar esse orgulho falando, demonstrar esse orgulho pelas atitudes, já é um grande passo. Vamos tentar remover esse sentimento de dentro de nós, em secreto, no nosso pensamento, no nosso sentimento, nas nossas orações. Quando conversarmos com Deus ao orarmos, vamos pedir para nos ajudar a nos livrar disso. E com certeza nós vamos nos sentir muito mais leves, gente. Menos tentados pelas coisas do mundo que realmente nos dão ostentação. Nos dão isso. E se não temos isso, motivo para isso, vem a inveja, que é um resultante do orgulho. A inveja é aquele orgulho que não conseguiu ter motivo para ser orgulhoso. Então fica com inveja daqueles que têm motivo para serem orgulhosos. É muito complicado. Gente. Nós somos realmente, como dizia o Dr. Jorge André, nós ainda não somos flor que se cheire, né? Mas temos que aprender isso, entender isso, e muito bem, estamos ainda nessa situação e vamos fazer força para melhorarmos. Nós temos a eternidade para tomarmos jeito. Jesus esteve aqui há 2000 anos. Então, nós, vamos dizer assim, perdemos 2000 anos, tá, mas não vamos esperar mais 2000 para perdermos o orgulho. Vamos fazer força, gente. Nesta vida eu sei que é impossível, que nenhum de nós aqui vai conseguir sair ainda sem orgulho algum. Vamos sair ainda com muito orgulho, mas vamos sair com a cabeça já resolvida de que é uma coisa contra a qual nós temos que lutar. Então, voltamos para a espiritualidade, vamos pedir ajuda para nas próximas encarnações termos mais condição, mais força, mais ajuda para enfrentar esse nosso, esse inimigo interno, que é a causa de todos os nossos males. O orgulho e o egoísmo, que geram a inveja, geram a agressão, geram as ofensas. Tudo começa nisso. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados esses que são os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito. Como diz ele aqui, porque deles é o reino de Deus, ou seja, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, os simples, deles é o reino dos céus. Não é o orgulho que vai nos levar lá. Então, é muito importante para nós tomarmos ciência disso. Vamos dizer assim, vamos dizer, uma determinação que nós temos que fazer para nós mesmos.
sem prazo de validade. Não, até tal dia, até tal ano, até tal época eu tenho que estar livre disso. Aí também é uma quimera. Não vamos ter condição de marcar data para isso. Nós temos que fazer, olha, eu tenho que lutar contra isso. Toda vez que eu me pegar me sentindo orgulhoso, me sentindo vaidoso, me sentindo invejoso, eu tenho que dar uma parada, pensar, pedir ajuda a Deus, que envia meus amigos aqui espirituais para me livrar disso. E eu já falei com vocês aqui. Eu falo algumas coisas aqui com uma certa propriedade, porque eu sinto a mesma coisa que todos nós, todos vocês. Não sou diferente de ninguém. Então as coisas que eu já observei em mim, que não estão boas, e eu tento combatê-las, eu acho que todo mundo está na mesma situação. Nós somos filhos do mesmo Pai, estamos na mesma época, no mesmo mundo de provas e expiações, somos espíritos de terceira ordem, somos todos parecidos, quase iguais. Mas alguns de nós, ajudados por essa maravilhosa doutrina aqui, já percebemos que temos que fazer alguma coisa para mudar. Continuar assim, já estamos aqui há não sei quantos milhões de anos nesse planeta aqui, encarnando e reencarnando, e estamos continuando sofrendo. Temos que começar a trabalhar para parar isso. Não vai ser do dia para a noite, mas temos que começar. Eu vejo isso em mim, por isso que eu acho que talvez vale a pena todos nós partirmos para isso. Lutar contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa inveja. E aí sim, estaremos já no caminho difícil da porta estreita, né? Mas é o caminho que vai nos levar à salvação. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.